Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula, sou professora de Ética e Cidadania. O assunto da nossa aula de hoje serão os sistemas de governo e como esses sistemas de governo aconteceram no nosso país ao longo da nossa história. São sistemas de governo? São a forma de governança de cada estado, ou seja, a forma como que cada governo decidiu gerir o seu país. As duas formas predominantes hoje em dia são a monarquia e a república. Na monarquia, nós temos a figura do monarca, que pode ser um rei, como o rei Filipe VI da Espanha, uma rainha, como a rainha Elizabeth II da Inglaterra, ou um imperador. No Brasil, nós tivemos o imperador Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil, e depois o seu filho, Dom Pedro II, que reinou até 1889 com a proclamação da República. O cargo de monarca é vitalício, ou seja, o monarca fica no poder enquanto ele viver, ou até ele abdicar em favor de algum de seus herdeiros. É também hereditário, pois ele passa de pai para filho. A monarquia pode ser absolutista, quando o poder do monarca é ilimitado, como é o caso hoje em dia do rei Salman da Arábia Saudita ou do sultão de Brunei. A monarquia pode também ser constitucional ou parlamentarista, onde o poder é exercido pelo primeiro-ministro. Esse é o caso do rei da Holanda. Já a república pode ser de dois tipos. O primeiro é presidencialista, ou seja, o poder é exercido pelo presidente, como é o caso do Brasil e da maioria dos países das Américas. Presidencialismo, o presidente é o chefe do executivo e ele atua em dois âmbitos. Ele é o chefe do Estado, ou seja, ele representa o país no âmbito internacional, e é o chefe do governo, ou seja, ele administra o país internamente. Já no parlamentarismo, o poder é exercido pelo primeiro-ministro. Este pode ser eleito através de eleições diretas, ou seja, o voto popular, ou eleições indiretas, onde o povo elege representantes que vão votar o primeiro-ministro através do chamado colégio eleitoral. Na Europa, a maioria dos países adota esse regime. Tanto no presidencialismo como no parlamentarismo, essa função é exercida por um prazo determinado e são os principais tipos de democracia. O termo democracia vem das palavras gregas demos, que significa povo, e kratia, que significa poder. Portanto, democracia é um regime de governo que consiste no poder do povo. Esse poder é exercido através do voto, onde o povo escolhe seus representantes. Além do regime democrático, existem outros dois. O primeiro é o totalitarismo, onde o poder é total do Estado sobre seus cidadãos. Nesse caso, não existem eleições nem liberdade de expressão. Esse tipo de regime também é conhecido como ditadura, e ela pode ser exercida por uma única pessoa ou por um único partido. Existem ditaduras de esquerda e de direita. Um exemplo de ditadura de esquerda é o comunismo, e um exemplo de ditadura de direita é o nazismo. Segundo dados de 2018, existem hoje 49 países sob o regime ditatorial. O outro tipo de regime é o conhecido como anarquismo. Porém, não existe hoje em dia nenhum país do mundo que adote esse regime. Nossa história republicana começou em 15 de novembro de 1889, quando é proclamada a República, através de um golpe de Estado militar. Dom Pedro II é exilado em Portugal e quem assume é o Marechal Deodoro da Fonseca, instituindo a República Presidencialista. Começa então a Primeira República, ou República Velha, que durou de 1889 até 1930, quando é eleito Getúlio Vargas. Este acaba dando um golpe de Estado em 1937, tornando-se ditador durante o chamado Estado Novo, período que foi de 1937 a 1945.
foi um período bastante conturbado da nossa política, com inúmeras revoltas. Para nós paulistas, ficou marcada a Revolução Constitucionalista de 1932, quando lutamos contra as tropas de Getúlio Vargas, por não aceitarmos sermos comandados por um governo provisório formado por tenentes de outros estados. Foi um conflito desigual e que acabou com a derrota dos paulistas. Durante o Estado Novo, como era conhecida a ditadura Vargas, houve perda de liberdades, aumento da censura, além de um certo paternalismo de Estado. Era um governo populista e, para agradar o povo, ele foi responsável por diversas leis trabalhistas que estão até hoje conosco, como o 13º salário, a redução da jornada semanal de trabalho, férias remuneradas, descanso semanal remunerado. Renúncia e suicídio de Vargas em 1945, passamos a ter um sistema presidencialista novamente, até que, em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, assume seu vice-presidente, João Goulart. Como ele era um político de esquerda, o Congresso decide limitar seus poderes entre 1961 e 1963, período em que tivemos um governo parlamentarista. Em 1963, é feito um plebiscito e volta o sistema presidencialista, mas que dura muito pouco, porque em 31 de março de 1964, o Exército Brasileiro, com o apoio da população, dá um golpe de Estado. É derrubado, então, o presidente João Goulart, também conhecido como Jango, que era acusado de ser comunista. Passamos, então, a viver sob uma ditadura militar que durou 21 anos, até 1985. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos foram fechados e surgiram a Arena, que apoiava o governo, e o MDB, representando os opositores, que eram cercados por estreitos limites de atuação. Em termos econômicos, os militares tentaram recuperar a credibilidade do país junto aos investidores estrangeiros. O governo adotou medidas duras, como a contenção de salários, a redução dos direitos trabalhistas, a contenção do crédito, a diminuição das despesas do próprio governo, além da redução da inflação, que estava em cerca de 90% ao ano. Apesar de toda a repressão, a ditadura enfrentou dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. Houveram peças de teatro e festivais de música criticando o governo, além de greves, passeatas de estudantes e até a luta armada. Para conter a oposição, o então presidente General Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, que suspendia as atividades do Congresso, como punição de sua rebeldia. Em janeiro de 1970, o então presidente General Médici aprova um decreto-lei que torna mais rígida a censura prévia à imprensa. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército Brasileiro criou 2 departamentos: o Departamento de Operações Internas, também conhecido como DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, conhecido como CODE. Em 1973, o milagre econômico brasileiro sofreu a sua primeira dificuldade. Devido à crise internacional do petróleo, o Brasil foi obrigado a pedir mais empréstimos, aumentando ainda mais a sua dívida externa, que já era bastante alta. Em 1974, assume o general Ernesto Geisel, que prometeu retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mas a crise continuava, sendo que a nossa dívida externa atingiu 100 bilhões de dólares e a inflação chegou a 200% ao ano. A oposição começa a pressionar o governo, juntamente com a sociedade civil. Sob pressão, o Congresso acaba aprovando a revogação da AI-5. As reformas políticas continuam e surgem diversos partidos. Já no final de 1983, teve início uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente. A emenda, porém, não consegue ser aprovada.
A oposição resolve então participar das eleições indiretas e o PMDB lança Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito, derrotando Paulo Maluf, candidato do PDS. Mas Tancredo morre de diverticulite logo após as eleições e quem assume é seu vice, José Sarney. Deste modo, encerrava-se os dias de ditadura militar no Brasil. Bom, pessoal, acabamos por hoje, mas eu tenho um dever de casa. Gostaria que vocês, a partir do tema censura, pensassem um texto que pode ser dissertativo, uma música, uma poesia, pode inclusive usar a linguagem não verbal, desenhos, colagens, mas que vocês expressassem o que vocês pensam sobre a liberdade de expressão e sua importância na nossa sociedade, tá certo? Vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link para 2 outros vídeos que falam um pouco mais sobre o período militar, tá certo? Vou deixar também meus contatos do Facebook e do Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida ou se vocês queiram falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aula que vem vamos falar sobre os 3 poderes, o que são, quais os cargos e como eles exercem esse poder aqui no Brasil, tá certo? Se gostarem, deem um like, compartilhem com seus amigos e familiares e se ainda não curtiram, curtam o nosso canal. Até logo, obrigada e até a próxima!